vamos pensar um pouco agora. Todos morrem, né? Como já afirmamos aqui. A morte é uma coisa certa. Agora, cada um tem Por enquanto. Hã? Por enquanto. Bom, aí... A medicina é uma ciência tecnológica. É verdade. Agora estão conseguindo muita gente tornar os ratinhos mais novos, né? A medicina é uma ciência tecnológica, né? Estão buscando algum gene, aquele gene que programa o envelhecimento e a morte, né? Tem um gene, quando o dia que for descoberto esse gene... Por exemplo, recentemente descobriram uma bactéria cujo DNA não tem fósforo, tem arsênio. Verdade. Uma descoberta... outra forma de vida, uma descoberta recente, né? O fato é que a ciência fantástica. não pode ser dogmática, né? Às vezes falam que a religião é dogmática, mas a ciência ultimamente está querendo ser mais dogmática do que a religião. E é o que o Vitor falou, as coisas mudam, né? E as descobertas vão se sobrepondo e as antigas muitas vezes vão sendo deixadas de lado. Agora, de um lado, enquanto alguns cientistas buscam esta, né, vamos dizer assim, entre aspas, a imortalidade, porque é isso mesmo que eles gostariam, né, de prolongar a juventude, outros defendem abreviar a vida. Abreviar ou alongar. O que fazer? A eutanásia. A eutanásia é uma forma. Quantas pessoas, tantas pessoas, né, defendem a eutanásia para abreviar sofrimentos, não é verdade? Mas antes, já que nós começamos a falar sobre eutanásia, nós poderíamos, os bioeticistas aqui, dar uma definição aí, definir bem o que é, primeiro, este termo, eutanásia. Eu acho que por eutanásia, modos de morte, por eutanásia, bem sucintamente, se entende antecipar a morte. Antecipar a morte. Por ortotanásia, que é um termo em desuso atualmente, se entende permitir a morte natural. Que ela aconteça naturalmente. Né? Quando é inevitável em termos médicos, em termos tecnológicos atuais. Que esse é um ponto que eu gosto de frisar bastante, que a questão do que é inevitável e do que é irreversível para a medicina depende do nosso contexto sociotecnológico atual. Né? O que era inevitável antes pode ser que hoje não seja mais, e pode ser que amanhã não seja mais também. Então, não é a doença em si que ela é incurável, na minha opinião. É a medicina que não consegue curá-la, atualmente, com a sua tecnologia atual. Né? A incurabilidade não é uma propriedade da doença em si, é uma propriedade do nosso contexto social e tecnológico. Por distanásia, se entende aquela morte em que o paciente sofre, né? Aquela morte errada, incorreta. E esse termo ele é usado em bioética e no movimento de cuidados paliativos para indicar aquela morte em que o paciente recebe intervenções desproporcionais em relação ao resultado que poderia ser obtido com essas intervenções. Né? Eu acho que esses três termos dão um panorama... Tem mais e um hoje a gente também já na linha social, né, seria o termo mistanásia, que seria a morte desnecessária. É um termo mais recente, mas o que é a morte desnecessária? O professor estava dizendo aqui agora. Por exemplo, uma morte por violência, uma morte por falta de recursos econômicos, por falta de atendimento na saúde, são mortes desnecessárias, por fome, né? Quer dizer, são mortes, é uma violência social contra a pessoa. Quer dizer, a pessoa pela miséria, pela né? miséria, mistanásia. Então, é um termo também que a gente precisa trabalhar. Porque, às vezes, a gente trabalha a dignidade à morte, né? Mas não trabalha a dignidade à vida, que tem que preceder a dignidade à morte, né? Eu tenho que ter uma morte digna, mas eu tenho que ter uma vida digna. Isso é uma coisa que a gente precisa levar em conta também. Eu queria, assim...
a título de... o Dr. Vitor aí é bem mais aprofundado em terminalidade da vida do que eu, então não vou nem querer complementar, mas apenas para fazer uma observação, a ortotanásia, né, a gente fala é o morrer bem, até ele disse, olha, um termo que realmente o pessoal tenta tirar de desuso e simbioética, né? Não, ortotanásia, eutanásia, que é o morrer bem, né? Se tenta empurrar, mas na realidade, a ortotanásia é você morrer com se a gente fosse resumir de uma forma bem simples, seria você morrer saudavelmente, posso usar até essa expressão, saudavelmente, cercado de apoio, carinho, amor, cuidados paliativos, se necessários, quer dizer, o doente não ser abandonado, né? Porque quando eu falo de distanásia, vamos dizer assim, é o cuidado desproporcional, é a obstinação terapêutica. Por outro lado, eu não posso abandonar, descuidar do paciente, né? O não fazer obstinação terapêutica não quer dizer abandonar o doente ou dizer, olha, eu não vou dar atenção porque ele vai morrer mesmo, ou a família abandonar. Porque aí, se eu não faço esses cuidados paliativos, que todo doente tem direito, e aliás deve começar até junto aos curativos, depois se eventualmente os curativos não surtirem efeito, mas os paliativos já estão ali, aí sim o paciente, se sentindo abandonado, ele vai pedir para morrer, né? Às vezes, aí entra o subjetivo, que o Dr. Fábio falou. Quer dizer, ele vai olhar, ele vai se sentir abandonado, ele vai se sentir angustiado, ele vai... Quer dizer, quem pede para morrer? Isso é uma coisa que você tem que examinar. Quando um paciente pede para morrer, por que ele está pedindo para morrer? Né? Então, a situação de dor, a situação de medo de se desfigurar, porque a doença pode desfigurar, de perder o controle sobre a existência, de se sentir abandonado pelos amigos, pelos parentes. Então, são tudo. O que nós podemos oferecer para esse paciente que nesse estado está fragilizado? A morte ou as alternativas para que ele supere estas angústias que ele vai apresentar, né? Então, a primeira pergunta é essa. Vamos ver quem pede para morrer. E depois aí eu vou deixar para o Vitor falar essa parte, e aí a gente tem que analisar quem decide matar, né? Isso. Mas, quem decide atender. De partirmos para esta questão, né? Aprofundar mais na bioética, gostaria de ouvir um pouco do Fábio. Juridicamente, né? A questão da eutanásia. Se sustenta, não se sustenta? Qual é a situação atual? Porque a eutanásia está sempre em discussão, né? Porque, principalmente, porque o ser humano foge da dor, né? Quando ele se sente abandonado, então ele quer antecipar a vida. Juridicamente, o que você poderia dizer? Não há fundamento legal para isso, né? Qualquer atitude ativa no sentido de tirar a vida é homicídio. A lei pune como homicídio. Quando muito, nós poderíamos enxergar nessa conduta, se a intenção foi aliviar o sofrimento, uma daquelas causas que diminuem a pena, né? Atenuante. Não é nem bem atenuante. Juridicamente é causa de diminuição da pena, prevista no Código Penal como relevante valor moral ou social, na melhor das hipóteses. Mas não há nenhum fundamento, a conduta é homicídio. Não existe um tipo penal chamado eutanásia. É homicídio. Quando muito, com uma diminuição de pena. Inclusive no Código de Ética Médico novo, né? Aqui eu até peguei aqui no artigo 41 sobre responsabilidade médica, está dizendo que é vedado ao médico abreviar a vida do paciente, ainda que a pedido deste ou de seu representante legal. Então, o novo Código de Ética Médica vem novamente reforçar o que já havia no outro, né? A eutanásia, para nós, do ponto de vista ético, é totalmente antiético. Inclusive, Miguel, nesse ponto que você está mencionando, é até interessante, voltando para o terreno jurídico, analisar porque a relevância da omissão como causa. Que, ordinariamente, a causa de um resultado é uma ação. Atirar, matar. Atirei e matei. Mas há situações em que, para a lei, a omissão é considerada causa de um resultado danoso, principalmente no homicídio. Então, há situações
em que a omissão é considerada para efeito legal causa do homicídio, e muito particularmente nesse terreno está o médico, porque o Código Penal brasileiro, ele diz no parágrafo 2º do artigo 13, as situações em que a omissão ela é relevante e pode ser causa de um crime. E as situações daquelas pessoas que tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. Ou seja, é a típica situação do médico, como o próprio Código de Ética Médica traz, que tem por lei, pela própria natureza da profissão, zelar pela vida. Então, deixar de dispensar os cuidados necessários, ainda que a pretexto de aliviar o sofrimento, uma conduta ativa, também pode ser causa de um crime. Mas se me permite, João Vicente, até dar uma guinada até nesse assunto, eu penso que, extrapolando o terreno jurídico, quando nós analisamos a dignidade no momento da morte, nós temos que fazer uma investigação, uma indagação um pouco mais profunda a respeito da dignidade da vida. E com aquelas perguntas existenciais que todo homem, toda mulher já fez um dia, né? O que é que eu estou fazendo aqui? De onde eu vim? Para onde eu vou? Enfim, qual o sentido? Qual o sentido da minha vida? Porque da resposta a essas perguntas depende muito radicalmente a forma com que nós encaramos todas as incidências da nossa vida e a própria morte. Se nós analisarmos a existência humana como algo desprovido de sentido, ou como um passar de anos desde o nosso nascimento até o momento da nossa morte sem sentido, é uma forma com que nós veremos a morte. Se nós nos olharmos como pessoas que têm uma missão, independente da religião, independente de concepções religiosas, mas alguém que tem uma missão nesse mundo, que não estamos aqui por acaso. É outra, talvez, e essa missão, não podemos ter uma visão também utilitarista do ser humano. Essa missão, ela se desempenha ao longo de 60, 80, 100 anos, mas ela se concretiza também em 5, 2 minutos ou 30 segundos. Em 30 segundos talvez são suficientes para você mudar uma vida, mudar a sociedade e deixar rastro. Então, da forma com que nós encaramos o que nós estamos fazendo aqui, é a forma com que nós responderemos, Vitor, na linha do que você falou, que eu concordo, o que nós responderemos o que é a dignidade da morte. Então, penso que não dá para abordarmos sem que tenhamos muito claras essas questões existenciais.